irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço por mais uma vez poder estar juntamente com os ouvintes para podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Também agradeço ao irmão Edgar por mais um convite que me foi concedido. Dessa vez estaremos tratando sobre o tema, abro aspas, a desunião expulsa as bênçãos da igreja, fecho aspas. Tema que toma por base o texto que está em Salmo 133 e o versículo de número 1 que diz: "Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." A lição da semana tem por objetivo mostrar como os judeus estavam em um momento de comunhão, pois durante o exílio babilônico precisaram viver desse modo. Isso não por motivos simples, mas porque lá eles eram minoria e corriam um grande risco de perder suas identidades naquele local. Sendo assim, até aqueles que mais se odiavam tinham que se unir. Ao retornar, puderam entender que unidos eram mais fortes e podiam ter as bênçãos de Deus. Afinal, conseguiram suportar 70 anos de cativeiro. O Salmo 136 também, conforme Donald Stamps, na Bíblia de Estudo Pentecostal, expressa a mesma verdade espiritual que João capítulo 17, quando Jesus orou pelos seus discípulos para que eles fossem alicerçados em amor, santidade e unidade. Veja João capítulo 17 e versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ele sabia que o Espírito Santo não poderia operar entre eles, havendo divisões causadas por pecados e ambições egoístas. Em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículos 10 a 13, a igreja que estava muito dividida, Paulo recomenda o seguinte: "Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos irmãos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo." Está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós, ou fostes batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 1, versículos 10 a 13. Aquela igreja não tinha crescido espiritualmente. Paulo mostra no capítulo 3, versículos 1 a 3, como eles estavam. Abro aspas. "E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais ainda segundo os homens." 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3. Por outro lado, o fervente amor a Deus e ao próximo, aliado à santificação e à verdade da palavra de Deus, fará com que ele esteja entre os seus e os unja. Um pedido, inclusive, que Jesus fez aos discípulos para que eles fossem reconhecidos como cristãos, não era que eles fossem bastante ricos, não que tivessem grandes casas, não que tivessem grandes fazendas,
Mas Jesus disse que todos saberiam que somos seus discípulos se amarmos uns aos outros. João capítulo 13 e versículo 35. A união também é chamada muitas vezes no Novo Testamento de amor fraternal, ou seja, o amor entre irmãos. Essa união, além de tudo, é o princípio para amar a Deus. 1 João capítulo 4 e versículo 20 nos informa o seguinte: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A Bíblia nos mostra bastante exemplos de união, porém, um que gosto bastante, que convém ao tema, é quando os discípulos estão em oração pela descida do Consolador, conforme tinha sido prometido pelo nosso Senhor Jesus. Veja o que diz Atos, capítulo 1 e versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vemos aqui um grande exemplo de união. União em um dos momentos em que a igreja só podia dar o próximo passo com uma resposta do céu. E essa bênção é garantida na igreja logo no início do capítulo 2 do livro de Atos. Veja o que diz o texto. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos capítulo 2, versículos 1 a 2. Claro, Deus quem operou esse milagre, mas a igreja, caso não estivesse em união, estaria expulsando as bênçãos de Deus. Em nossos dias, devemos entender que a igreja não pode viver de grupinhos. Não me refiro a grupos organizacionais como conjunto, coral e etc. Porém, falo das individualidades, como na igreja de Corinto. Não podemos viver falando com os nossos irmãos apenas quando precisamos. Afinal, somos eclésia, termo que dá a ideia de Assembleia dos Santos. Aliás, temos sim um grupo ao qual devemos participar. Nesse grupo é o corpo de Cristo. Nesse corpo, eu tenho que entender que existe diversidade de funções e talentos. Porém, se o corpo não estiver completo, não saímos do lugar. Cada um tem as suas responsabilidades e atributos, mas todos somos importantes para a obra do Senhor, e que Deus nos abençoe.